São 93 anos de clássico e quase 500 jogos. Mas você sabe como isso tudo começou? Para conversar sobre a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, nós conversamos com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcelino Rodrigues da Silva. Professor, muito obrigado pela presença. Como é que esse fenômeno se construiu aqui no futebol mineiro? Sou eu que agradeço pelo convite de participar. Bom, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro ela foi construída aos poucos, né? O processo é um processo gradual, né? O Atlético foi fundado em 1908, né? E o Cruzeiro apareceu em 21. Em 1912 apareceu o América. Nos primeiros anos do futebol em Belo Horizonte, claramente a rivalidade que existia era a principal rivalidade, né? Era entre o Atlético e o América. Uma rivalidade entre dois clubes e duas torcidas que eram um pouco a nata, a elite da cidade, né? Mas a partir da década de 1910 e de uma maneira cada vez mais intensa, o futebol foi se popularizando em Belo Horizonte, né? E o próprio surgimento do Cruzeiro é um sinal disso. O Cruzeiro, quando surge em 1921, né? Formado principalmente por membros da colônia italiana, que eram trabalhadores, né? Comerciantes, trabalhadores da construção civil, artesãos, né? Então, quer dizer, classes populares, né? Tinham um pouco apoio de empresários, né? Ligados à colônia italiana, mas era um time popular. O Atlético, ele só vai começar a se tornar um time mais claramente popular na década de 30. Então você tem esse primeiro momento, uma rivalidade entre Atlético e América, que é uma rivalidade de elite, né? Mas na década de 30, o futebol, a cidade está se transformando muito, está crescendo muito, né? E o futebol está se popularizando, né, francamente, e os perfis dos clubes mudam um pouco, né? O Cruzeiro surge como um clube da colônia italiana, mas ele também vai se abrindo, né? Se não me engano, em 25 ele começa a receber jogadores de fora da colônia italiana, começam a ocupar lugares no time principal, né? E o Cruzeiro já nasce forte, na verdade, né? No final da década de 20, né, 28 a 30, se não me engano, o Cruzeiro é tricampeão, né, do campeonato da cidade, né? E o América, desde do Deca, né, que é de 16 a 25, ele esportivamente ele já não está no topo, né? Principalmente depois do processo de profissionalização em 33, ao qual o América não adere. Então ele fica um pouco para trás, ele só vai aderir em 43, né? Então, esportivamente, o Cruzeiro já é o principal antagonista do Atlético já nas décadas de 30 e 40. Mas o América era um clube muito forte de bastidores, era um clube, né, que sempre teve uma raiz muito forte na sociedade mineira. Então, de certa forma, o América continua sendo o principal rival do Atlético, né, era o chamado clássico das multidões, até a década de 50, né? É uma coisa um pouco polêmica, porque esportivamente, e talvez em número de torcedores, o Cruzeiro já vinha ultrapassando o América. Mas essa configuração atual que a gente conhece, em que a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro é realmente a rivalidade principal da cidade, do estado, ela se consolida mesmo na década de 60, né, com aquele grande time do Cruzeiro, né, que tem a hegemonia total esportiva na década de 60, e isso, vamos dizer assim, isso é uma provocação muito grande para os atleticanos e para o Atlético, porque o Atlético, ao longo do século, tinha sido realmente o clube mais forte, né? Então, a gente pode dizer que a rivalidade foi se formando ao longo do tempo e se consolida, se configura, ganha essa configuração que a gente conhece na década de 60. E como se constrói essas identidades? Como é que o Atlético e o Cruzeiro e suas torcidas vão se identificando? O que cada um tem de perfil, assim, que um fica de um lado e outro fica do outro? As identidades clubísticas são sempre um pouco fluidas, né? Porque a torcida se junta em torno de um time por motivos diversos. Está muito ligado à história do clube, à história da cidade, do país, né? À história das famílias que se envolvem com o clube, né? No caso de Belo Horizonte, a gente tem uma configuração bastante peculiar, né? A gente tem esse início elitista do futebol em Belo Horizonte, como foi no Brasil, de uma forma geral, e aí a rivalidade entre Atlético e América marcando isso, né? O futebol funcionando como uma espécie de mecanismo de distinção social, né? Jogar futebol era chique, era bacana, né? Participar do clube, né? Quando o futebol se populariza, o América, até por essa opção pelo amadorismo, ele permanece com essa identidade de elite.
E o Atlético, que faz a opção pelo profissionalismo, ele vai se popularizando, né? A década de 30, esse é um processo pouco estudado, pouco conhecido, na verdade, mas a década de 30, com certeza, marca um pouco esse processo. A gente tem a profissionalização em 33, né? Curiosamente, o clube que ganha os 3 primeiros campeonatos da Liga Profissional é o Vila Nova, né, que é um clube né, de Nova Lima, ligado à comunidade de operários, né, em torno né, da mineração do ouro. Né. Então, quer dizer, você já vê essa guinada para o popular. Né. Um pouco para correr atrás do Vila Nova, o Atlético começa a se popularizar, começa a contratar jogadores mais pobres, né? Muitos deles negros e mulatos. Né? Antes disso, no final da década de 20, a gente tem a construção do estádio Antônio Carlos, que é um marco também do crescimento das torcidas. Né? Mas então, na década de 30, o Galo começa a formar esse time mais com cara de popular. Né? E aí você tem a história do campeão dos campeões, que é marcante nessa popularização do Atlético. Né? O Atlético é o campeão da cidade em 36 e no início de 37 ele ganha esse campeonato que era entre os campeões de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Essa vitória ela provoca muito orgulho regional, porque o Atlético venceu né, os times das grandes metrópoles brasileiras, então é um marco também nesse processo de popularização. Se a gente for olhar os jornais da década de 40, o Atlético já é visto como um time de massa, né? Como um time que é o preferido dos operários, dos proletários. Né? Isso aparece claramente nos jornais da década de 40. Né? Então o Atlético se torna um clube popular, um clube de massa. Né? O Cruzeiro começa como um time de colônia, né? Vai se abrindo, é um processo lento, um processo de abertura do Cruzeiro, né? Mas um time de colônia, mas de uma colônia que era formada por trabalhadores, predominantemente. Então, já começa com um perfil popular, né? Ele, inclusive, herda uma parte dos jogadores do IALI, que era um clube de operários. Né? Um outro fato importante na história da identidade do Cruzeiro é a mudança de nome. Né? Ele começa como Palestra Itália e, em 42, em função de um decreto do governo federal que proibia referência aos países do eixo, estamos falando aí do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? O Cruzeiro é forçado a mudar de nome. Ele escolhe Ipiranga, né, e depois rapidamente opta pelo Cruzeiro, né, que a própria escolha do nome é significativa dessa opção do clube por deixar de ser um clube de colônia, né, porque a opção pelo Cruzeiro do Sul é um sinal, né, aos céus brasileiros, então um sinal de incorporação da comunidade de italianos ao Brasil, né, à nação brasileira. Então o Cruzeiro também vai se tornando um clube popular. Isso se acentua na década de 60 também, né, com o êxito esportivo que provoca um crescimento da torcida, sobretudo no interior. Né. Então você tem, em Belo Horizonte, você tem essa coisa da rivalidade entre dois clubes populares, mas dois clubes que encarnam maneiras diferentes de ser popular. Né. Em muitos casos, em outras cidades, você tem a oposição entre o clube de elite e o clube popular. Né. A rivalidade se construiu em torno desse antagonismo entre a elite e o povo. No caso de Belo Horizonte, você tem essa rivalidade que se construiu em torno de duas formas diferentes de ser popular. Muito se fala ainda que o Atlético é um clube de raça, um clube de paixão, de amor e tal, e que talvez o Cruzeiro seja um clube mais de origens acadêmicas, mais astuto. Como é que se constrói isso tudo também? Em alguns artigos que eu escrevi sobre isso, eu sintetizei essas identidades do Atlético Cruzeiro com essas duas formas. O Atlético raça e paixão, né? E o Cruzeiro trabalho e astúcia. Né? O raça e paixão no Atlético tem a ver com esse processo de popularização pelo qual o time passou. Um clube que era um clube de elite que se torna popular, né? E que então se abre, né, se incorpora o povo, incorpora as classes populares, os trabalhadores. Né? Então é o encontro de classes, né, que forma essa multidão que é sempre heterogênea, que é sempre, né, quente, buliçosa, um pouco a imagem do Brasil, né, do Brasil como o encontro de classes. Né? Então uma mediação de conflitos, uma coisa um pouco turbulenta que tem a ver com essa coisa da paixão. Né? E tem a ver com a coisa da raça, tanto no sentido, né, da energia, do aguerrimento dos jogadores em campo, mas também com as questões raciais que se projetaram na história do futebol no Brasil. Né? Você tem aí uma lista de ídolos negros na história do Atlético. A gente poderia mencionar, por exemplo, o Ubaldo, né, na década de 50,
e o Dario na década de 70. Né? O Cruzeiro, esse negócio de trabalho e astúcia, né, tem a ver com a experiência da colônia italiana no Brasil, particularmente em Belo Horizonte. Né? Pessoas que chegaram ao país, né, como trabalhadores, artesãos, né, agricultores, né, e muitas delas construíram uma trajetória economicamente bem sucedida, né, através de muito trabalho, através de, né, esse ideal do trabalho no mundo capitalista, né, mas também através de astúcia, através de esperteza. Né. Nesse sentido, as charges do Mangabeira, né, o Fernando Pieruccetti, que criou o Galo, o Cruzeiro, o Coelho, né, os símbolos dos clubes de Belo Horizonte, elas são muito felizes, né? Elas pegam o Atlético como o Galo, né, que é brigão, raçudo, né, enfrenta a briga, né, tem a ver também com as listas, né, que lembram o Galo Carijó, né, e o Cruzeiro é a Raposa, né, a Raposa. A inspiração do Mangabeira, né, a criação foi na década de 40, eram os dirigentes do Cruzeiro que eram muito espertos no negócio. Eles sempre citam Mário Grosso, que era um dirigente do Cruzeiro naquela época, que eram muito espertos para o negócio. Então você tem essa espécie de duelo simbólico pelo domínio do terreiro de Belo Horizonte, ou pelo terreiro do Campo, do Mineirão, do Independência, né, entre o Galo, que é o dono do terreiro, né, e a Raposa, que aos poucos invadiu o terreiro para tentar dominar esse terreiro. É muito curioso que na década de 40 acontecia, né, o Galo já era identificado com o Atlético já era identificado como o Galo, né, e acontecia do Zé do Monte entrar em campo com um galo debaixo do braço, né, e soltar no campo para, enfim, animar a torcida, né. E a gente encontra em alguns jornais uma história curiosa de torcedores do Cruzeiro levando uma raposa e soltando a raposa para caçar o galo dentro de campo. Então você vê ali simbolizada essa disputa entre Atlético e Cruzeiro pelo domínio do terreiro de Belo Horizonte. E quando você fala em disputa, você vê que a todo momento um quer superar o outro, um quer ficar acima do outro. Hoje a gente vê os dois times na final da Copa do Brasil, talvez o melhor momento dos dois juntos no cenário nacional. De que forma o fato de um querer estar na frente do outro, um querer ser melhor do que o outro, isso impulsiona a rivalidade e melhora o futebol de ambos? Com certeza, um depende do outro, né? É uma rivalidade que é complementar, né? A gente poderia até dizer uma rivalidade de irmãos, no sentido de que são duas maneiras diferentes de ser popular, né? O Atlético, o Atlético tem essa personalidade ou essa identidade, né, da paixão, da raça, né, uma coisa mais turbulenta, mais vibrante, né? E o Cruzeiro, essa coisa um pouco mais racional, mais planejada, né, do trabalho e da astúcia. Mas, de uma certa forma, né, primeiro, um sempre depende da grandeza do outro para medir a sua própria grandeza. Né? E, de certa forma, um inveja o outro, um tem ciúmes do outro. Né? O cruzeirense, a torcida do Cruzeiro, quer se mostrar tão apaixonada, tão inflamada quanto a do Galo, enquanto o Galo quer ser tão racional, tão organizado, tão bem administrado quanto o Cruzeiro, para poder continuar no topo da cena esportiva. Né? Então você tem esse fenômeno curioso que, para se afirmar, você tem que negar o outro e, ao mesmo tempo, afirmar o outro. Porque se você negar o outro completamente, você deixa de ter a sua própria medida. Então, ao mesmo tempo que você nega, você afirma o outro. Isso é muito curioso nos livros sobre os clubes. Né? Por exemplo, o livro do Ricardo Galuppo sobre o Atlético, ele não usa a palavra Cruzeiro, né? É sempre o Eziale, a turma do Barro Preto, né? Quer dizer, essa tentativa de esconder o outro que, ao mesmo tempo, coloca o outro em evidência. Porque aquilo que você está sempre escondendo é aquilo que para o que a gente olha. Né? Em termos nacionais, o fato dos dois times rivalizarem isso aqui no cenário mineiro, isso, de certa forma, também os coloca em evidência no Brasil como um todo? Isso é bom para o Estado e bom para o futebol mineiro? Claro, não só no Brasil, como no mundo. Né? O Atlético campeão da Libertadores, a trajetória com o Ronaldinho, né? Os títulos internacionais do Cruzeiro, né? Enfim, o sonho de ser campeão mundial, né? Com certeza. Né? E aí você tem, pensando no plano nacional, você tem essa coisa das rivalidades regionais, das rivalidades entre os estados. Né? No caso, vamos dizer assim, a vontade de afirmação de Minas Gerais diante das grandes metrópoles do país, particularmente o Rio de Janeiro e São Paulo. Né?
Eu acredito que a diversão predileta do torcedor mineiro, nesse momento, é ver as mesas redondas dos paulistas e dos cariocas tendo que admitir a supremacia do futebol mineiro nesse momento. Então, com certeza, é um momento de afirmação, não só dos clubes, mas de Minas Gerais diante do cenário nacional. A gente vê muito a briga também de questão de qual torcida maior. Temos pesquisas recentes, cada hora um está na frente. Na hora de passar essa identidade de pai para filho, como é que isso acontece? Assim, naturalmente o pai, que é atleticano, cruzeirense, vai passar isso para o filho? Ou quando que isso consegue se virar, sei lá, influência da escola? Como é que isso acontece? A formação da torcida, né, e a formação, vamos dizer assim, da preferência clubística de cada um é sempre uma história individual, né, o que não quer dizer que não existem tendências, não existem fenômenos coletivos, né, mas cada um tem a sua história, né. Com certeza a herança familiar é muito forte, né, nos dois casos, né. Mas você tem outros fatores, você tem aquela história do tio que rouba a paixão clubística do filho, né? Mas todo torcedor, né, que tem um filho quer passar isso para o seu filho. Eu gosto de contar muito a história do meu pai, porque ele é uma história bastante representativa de como essas histórias de torcedores elas têm a ver com a história social, né, com a cultura, com o que acontece fora do futebol, né? Meu pai, ele era assim, mulato como eu, nascido em 23, aqui em Belo Horizonte, né? E morava no Barro Preto, morava no coração da comunidade italiana, da comunidade palestrina. Ele trabalhava no armazém de secos e molhados do seu Piló, que era um sócio do Palestra, né? O tio dele, né, meu tio-avô, era beck do Palestra. Então meu pai era palestrino, ele vivia lá nos bastidores do Palestra, né? Mas ele era um palestrino, vamos dizer assim, deslocado, né? Ele tinha um apelido, os italianos que iam lá no armazém do seu Piló chamavam ele de macarrão preto, né? Porque era um preto que torcia para o Palestra, né? E aí uma série de acontecimentos que tem a ver com essa popularização do Atlético vão virando o coração dele, né? É o campeão dos campeões, é a disputa com os italianos, né? Toda a animosidade que se criou em torno dos italianos na época da Segunda Guerra, né? Aos poucos ele vai se identificando, a popularização do Atlético, aos poucos ele vai se identificando com o Atlético e se torna um torcedor do Atlético, assim como o meu tio, que era jogador do Palestra Itália, né? E daí isso vira uma marca familiar, né? Todos os meus irmãos são atleticanos, todos os meus sobrinhos são atleticanos, meu molequinho de 2 anos é atleticano. E, quer dizer, um caso desses em que a herança familiar foi forte, marca identitária, tem a ver com essas questões aí étnico-raciais, né? Enfim, com os conflitos que perpassaram a cidade. Em que momento essa rivalidade toda acaba entrando na questão de violência? Já exageradamente essa paixão entre cruzeirense e atleticano, de que forma isso acabou entrando no ramo da violência e a gente vê tantos casos problemáticos ultimamente? Sim. Na verdade, eu acho que tirar do futebol toda a violência é uma utopia, acho que não existe, né? Porque o futebol ele é uma representação da violência, ele é uma sublimação da guerra, né? Essa estrutura do jogo, né, um time contra o outro, ela é uma representação da violência, é uma forma de violência simbólica. Então o jogo da torcida, uma torcida que goza a outra, que xinga a outra, né? Até o teatro dos dirigentes, é um teatro, né? Claro que é um teatro. O teatro dos dirigentes, a opinião dos cronistas, né? Os programas de TV, as matérias de rádio, tudo isso faz parte desse jogo, por meio da qual a sociedade está, de alguma maneira, simbolizando e emulando os conflitos internos dela. Então isso faz parte do jogo, eu acho que tirar isso do futebol é tanto utópico quanto talvez tirasse a graça do futebol, porque o conflito faz parte a diferença e o conflito fazem parte do humano, da sociedade. Então, agora, obviamente, o interessante do esporte é que ele leva isso para o plano simbólico, porque é ali no plano simbólico que a gente vai ter que resolver as nossas semelhanças e as nossas diferenças, né? Quando isso passa para o nível físico, é claro que é um caso de polícia e tem que ser controlado. Quando a explosão da violência esportiva ligada ao futebol, né, ela é um reflexo de uma violência que existe na sociedade e que a sociedade tem que controlar, que a sociedade tem que lidar com ela, né? Tem que lidar com os torcedores bandidos, assim como tem que lidar com os bandidos que não são torcedores, da mesma forma, porque todos estão infringindo a lei. Obrigado, professor. Valeu pelo papo. Estamos acompanhando aí essas finais da Copa do Brasil.
e esperamos que dê tudo certo nesses jogos finais. O senhor tem um livro aí agora também para lançar, o torcedor tem muito o que aprender sobre essa rivalidade? Sim, eu agradeço também a oportunidade de participar, né, e aproveito para falar um pouquinho aí sobre meu livro que está sendo lançado. É uma coletânea de ensaios que eu produzi ao longo dos últimos anos sobre o futebol, né, chama-se Quem Desloca Tem Preferência, ensaios sobre futebol, jornalismo e literatura. Está sendo lançado pela editora Relicário, né. O lançamento acontece no dia 29 de novembro, na Livraria Quixote, às 11 horas da manhã. E aí tem um pouco aí essa pesquisa, né? Eu acredito que para quem tem interesse é interessante sim, né? Tanto para aprender, mas também para se divertir. Eu acho que é um assunto bom. Ok, nós ficamos por aqui. Até a próxima.